Neste vídeo vou contar a história bíblica de Israel. Se você quer entender o Antigo Testamento e o Novo Testamento, você precisa saber a história do povo que Deus escolheu para trazer a salvação à humanidade. Olá, eu sou Elon Marques e convido você a deixar seu like e se inscrever no canal. Vamos lá para o assunto de hoje, o período patriarcal. Esse é o primeiro período da história bíblica de Israel, e ele começa em Ur dos Caldeus com um homem chamado Abraão por volta de 2000 a.C. Deus chama Abraão e lhes promete basicamente três coisas: uma terra, Canaã, uma grande descendência, Israel, e através dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Abraão deixou Ur dos Caldeus e foi para Canaã. Lá teve dois filhos, Ismael e Isaque. Isaque foi o herdeiro de Abraão e também teve dois filhos, Esaú e Jacó. Esse segundo filho de Isaque teve seu nome mudado para Israel. Israel teve 12 filhos, que viraram patriarcas das 12 tribos de Israel. Israel e sua família desceram ao Egito para fugir da fome em Canaã. No Egito, os descendentes de Jacó se multiplicaram e foram escravizados por um novo faraó que surgiu. E é ali que entramos no período do Êxodo, o segundo período da história bíblica de Israel, que começou com Moisés, um homem escolhido por Deus para guiar o povo de Israel para fora da escravidão. Deus liberta o povo de Israel da escravidão e Moisés os leva para o Monte Sinai. No Monte Sinai, Deus entrega a Israel os termos exigidos por Deus para oficializar a aliança com o povo de Israel. Qual era o objetivo de Deus? Fazer de Israel a nação onde a salvação transbordaria para toda a humanidade, assim como Deus havia prometido a Abraão. E essa salvação viria em forma de um profeta, que em Deuteronômio 18 já havia sido profetizado por Moisés. Israel chega em Canaã e faz guerra contra vários povos que haviam se apropriado daquela região depois da descida de Israel ao Egito. Israel também faz alianças com muitos desses povos, o que foi prejudicial a Israel. Depois de Israel ter se estabelecido na terra, os israelitas começaram a servir outros deuses, quebrando a aliança que haviam feito com o Senhor. Deus então permitiu que povos vizinhos vencessem Israel e os dominassem. Porém, Israel se arrependia. Deus levantava um juiz, que além de julgar o povo era um líder militar. Esse juiz liderava Israel e vencia seus opressores. Porém, depois de livres, Israel voltava a adorar outros deuses. E assim, Israel era atacado e dominado, se arrependiam, Deus levantava um juiz que os libertava, Israel pecava de novo, era atacado e dominado, e assim ficava neste círculo vicioso. Até que o povo de Israel se cansa de juízes e quer uma monarquia. Deus então lhe dá uma monarquia. O Reino Unificado de Israel é a terceira fase da história bíblica de Israel, que se inicia com Saul, o primeiro rei de Israel. Saul não foi fiel a Deus e é vencido pelos arqui-inimigos de Israel, os filisteus. Deus levanta outro rei, e esse rei é Davi, aquele que consegue vencer os inimigos de Israel e funda a nova capital do reino de Israel, Jerusalém. Davi deseja construir um templo a Deus em Jerusalém, porém Deus o impede de construir. Essa missão fica com seu filho Salomão, que acumula riquezas e constrói um templo a Deus, feito de ouro, outros metais preciosos e cedros do Líbano. Pena que Salomão não acumulou somente riquezas, mas acumulou também mulheres e pecados. Além disso, Salomão era muito opressor, o que causou a divisão de Israel em dois reinos. O reino sul se chamou Judá, com a capital em Jerusalém, e era liderado pela dinastia de Davi, e o reino norte continuou se chamando Israel, e teve uma grande quantidade de dinastias. Esse é o quarto período da história bíblica de Israel, a monarquia dividida. Boa parte dos reis do sul foram bons, porém uma parte maior foram maus, idólatras, corruptos e opressores. Já no reino norte, todos os reis, sem exceção de nenhum, foram corruptos, idólatras e opressores. Os pecados de Israel e Judá chegaram a tal ponto que Deus permitiu que os assírios e os babilônios viessem e destruíssem os dois reinos. Destruíram o templo, destruíram Jerusalém e levaram seus habitantes para o exílio na Babilônia. E é aí que se inicia o quinto período de Israel, o período do exílio e pós-exílio. Porém, no tempo do exílio de Israel, vários profetas se levantaram para profetizar que o exílio não duraria muito tempo, mas Deus iria restaurar o Israel em um futuro próximo. Jeremias, por exemplo, profetizou que um dia Deus colocaria a sua lei no coração de seu povo e ele seria seu Deus. O profeta Isaías foi mais além. Ele profetizou que um dia viria alguém que tomaria sobre si as nossas enfermidades, nossas dores e seria ferido por nossas transgressões. Acontece que 70 anos após o exílio, muitos judeus retornaram a Jerusalém com a permissão do rei persa Ciro o Grande. Os judeus voltaram principalmente em três ocasiões. Primeiro com Zorobabel, a partir de 538 a.C., segundo com Esdras, em 458 a.C., depois com Neemias, em 445 a.C.
Os judeus reconstruíram o templo em Jerusalém, porém havia um problema. Os judeus continuavam sob o domínio de povos estrangeiros e não haviam se tornado independentes de fato. Os judeus estavam sob o domínio persa, depois passaram para o domínio dos gregos. Depois passaram para o domínio dos sírios. Sob o domínio dos sírios, um rei chamado Antíoco Epifânio invadiu Jerusalém e profanou o templo, colocando uma estátua de Zeus ali e sacrificando porcos no altar. Isso resultou em uma revolta judaica que ficou conhecida como a Revolta dos Macabeus. Em 142 a.C., os judeus conseguiram sua tão sonhada independência, e assim criou na Judéia uma dinastia de governantes judeus que tinham a função de governantes e sacerdotes. Essa dinastia é chamada de Dinastia Asmoneia. Neste tempo houve independência, mas também houve divisões, pois surgiram seitas judaicas, como os saduceus, que eram basicamente os aristocratas judaicos, os fariseus, que eram mais do povão, e os essênios, que eram judeus que passaram a viver isolados da sociedade por considerarem os líderes judeus corruptos. Em 63 d.C., um general romano chamado Pompeu invadiu Jerusalém e conquistou a Judéia, anexando-a ao Império Romano. E é assim que chegamos no primeiro século da era cristã, onde os judeus estavam com fortes esperanças messiânicas, onde os judeus esperavam ansiosamente pelo cumprimento das promessas de Abraão de fazer seus descendentes uma grande nação. O cumprimento que Moisés havia falado sobre o grande profeta que viria, o descendente de Davi que reinaria para sempre, aquele que havia sido profetizado pelos profetas na época do exílio babilônico. Acontece que ele veio, mas não da maneira que os israelitas queriam. No lugar de um guerreiro que lideraria uma luta armada contra Roma, ele veio pregando o perdão dos inimigos. No lugar de um nobre vindo da aristocracia judaica, ele surgiu em uma região periférica, a Galileia. No lugar de prometer liberdade terrena, ele entrega liberdade espiritual, liberdade dos pecados e a chance de participar da nova criação. Jesus, que veio e cumpriu as promessas que ao longo de toda a história de Israel foram faladas, tanto por Moisés, quanto pelos Salmos, como pelos profetas.